Olá, meu nome é Ricardo Cardim, sou regente, compositor, arranjador, professor e autor da dissertação Zequinha de Abreu, Além do Tico-Tico no Fubá. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que me sinto muito honrado e feliz em ser convidado para gravar um depoimento sobre a importância dos museus em nossa vida e, mais ainda, da importância do Museu Histórico e Pedagógico Zequinha de Abreu. Eu conheço a Branca, Tarde de Lindóia e algumas outras que eu não estou recordando o nome agora. Tem a Branca, né? Tem Tarde de Lindóia, é isso, né? Tardes de Lindóia. Tarde de Lindóia, tem um monte de música boa, né, na cidade, né? Mas eu conheço várias músicas dele, aliás, bastante música dele. Eu conheço mais a música do que o nome da música, da letra. Sim. Eu posso falar. A Valsa Branca, né? Que é conhecidíssima. Qual mais a outra? Tinos do Terreiro? Isso. Eu por ser novo, né? A única que eu conheço mesmo, que é a mais cantada, que a gente sabe, desde a época de escola, é essa aí do Tico-Tico no Fubá mesmo. Há exatamente 18 anos atrás, comecei as minhas pesquisas para o meu mestrado em 2003. Como grande entusiasta pela história de São Paulo, comecei investigando sobre os compositores paulistas de música popular urbana e descobri aí as atividades intensas do compositor de Santa Rita de Passa Quatro, na cidade de São Paulo. A curiosidade fez o resto. Eu decidi me aprofundar na vida e obra de Zequinha de Abreu, que gozou de enorme prestígio ainda em vida na capital paulista. As pesquisas me levaram, obviamente, a 2 visitas no museu em Santa Rita, em 2004. Eu confesso que não esperava encontrar muito material além do que eu havia já recolhido em minhas investigações, mas estava muito enganado. O museu guarda documentações valiosíssimas do compositor, desde fotos, anotações, até manuscritos preciosos de suas composições, incluindo aí o Tico-Tico no Fubá, e que ainda estava intitulado de Tico-Tico no Farelo, antes de sua publicação, conforme podemos ver na imagem da tela. Os materiais que recolhi através de fotos digitais que tirei na época foram indispensáveis para os resultados a que cheguei em minha dissertação. Some-se a isso, é claro, a agradável entrevista que fiz na cidade com a dona Leila de Abreu, neta de Zequinha. Zequinha de Abreu viveu e atuou de forma intensa como músico, instrumentista e compositor, tanto em Santa Rita do Passa Quatro, como na cidade de São Paulo. E foi muito reconhecido por seu trabalho em ambas as cidades. Mas mais que um compositor em sua época, foi um grande divulgador da música brasileira em São Paulo, nas casas de música em que fazia demonstrações ao piano. Ele era procurado pelos outros compositores para que tocasse suas músicas também. Esses são alguns exemplos de capas de partituras que eram veiculados na época. Exagerando um pouco, poderíamos dizer que estavam para os consumidores da época como os MP3 e as músicas em plataforma de streaming estão para os consumidores da música popular de hoje. E aqui também algumas capas de partituras de Zequinha de Abreu. Sendo mais bem pago pela editora, consolidou sua posição de profissional na vida artística paulistana numa época em que nenhum músico ou compositor popular vivia somente de música. Mas São Paulo, na época, não era uma metrópole de grande movimentação cultural como era na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Além disso, as gravações e a rádio ainda não estavam em grande ebulição fora da capital carioca. Por essa razão, ficamos sem registro fonográficos das qualidades musicais de Zequinha de Abreu como pianista. E não fosse algumas de suas obras musicais geniais, poderia ter sido esquecido. Daí a importância de museus como esse de Santa Rita, que valoriza e guarda o legado musical desse compositor que, com a sua mais célebre composição, abriu as portas da música
popular brasileira para o mundo. E ao valorizar o legado dele, valoriza a de seus contemporâneos que atuaram com ele e por ele, com certeza, foram influenciados. Mantém viva a história da cidade e a cultura musical brasileira. A investigação acadêmica depende de muitos fatores para se estudar um objeto ou o passado, sem correr o risco de tirar conclusões falseadas por meras conjecturas ou depoimentos que podem estar influenciados por ligações mais emocionais. E os museus são parte importante dessa investigação. As partituras, os manuscritos e documentação que eu pude ter acesso no Museu Zequinha de Abreu foram decisivas para as minhas análises. Eu sempre tive muita paixão por museus, porque nos instiga a pensar sobre como nossa vida se transforma através do tempo. Nos faz refletir como estamos vivendo agora e, para além disso, o que será de nosso legado para as futuras gerações. Eu gostei muito de uma passagem da descrição do tema para a Semana Nacional dos Museus desse ano, que é: inserir-se no futuro é, sobretudo, contribuir para um presente mais digno para a humanidade e para o planeta que habita. Significa enfrentar as barreiras daquilo que está secularmente musealizado, reinterpretar o passado, reparar os erros, rever memórias, reimaginar histórias. Um enorme agradecimento a todos da cidade de Santa Rita de Passa Quatro por cuidar e manter seu importantíssimo museu, criando, assim, infinitas oportunidades para novas histórias em nosso futuro. Um abraço.
Cansa